Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e vou colocar agora para você mais um videozinho aqui no canal. Nesse videozinho eu quero falar a respeito de um tema de direito penal, que são as concausas. Quando nós estamos estudando o crime, nós vamos então analisar o chamado conceito analítico, que é aquele conceito a que nós chegamos através da decomposição do crime. Nós vamos desmontando o crime para verificar quais são os elementos que o compõem e compreender cada um desses elementos. Segundo a teoria tripartida, que é a teoria dominante, o crime é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Quando nós vamos analisar esse fato típico, nós então descobrimos que o fato típico é composto de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, né? Esse resultado a que nos referimos aí é um resultado naturalístico, a modificação no mundo exterior. Quando o crime apresenta resultado naturalístico, porque nós já vimos em outro videozinho que nem todo crime apresenta resultado naturalístico nós encontramos nos chamados crimes materiais e na sua forma consumada. Crime material consumado. Porque no crime material tentado, nos crimes formais, né, ou também chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado, ou nos crimes de mera conduta ou de simples atividade, não se exige a produção de resultado naturalístico. Mas vamos falar destes crimes materiais consumados, que são os crimes que apresentam resultado naturalístico. Quando existe esse resultado naturalístico, nós temos que analisar a relação de causalidade, a relação de causa e efeito, o vínculo jurídico que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado que se verificou produzido. Porque, veja, só é possível imputar o resultado a quem lhe deu causa. Essa é a teoria da conditio sine qua non, né? A teoria da condição sem a qual não teria ocorrido o resultado. Então, é preciso demonstrar que foi a conduta do agente que produziu aquele determinado resultado, ou que foi que aquele resultado decorreu da conduta do agente. De modo que só podemos imputar o resultado, só podemos responsabilizar pelo resultado quem o produziu, quem o causou. Para verificarmos se a conduta do agente colaborou para a produção do resultado, existe uma técnica que é chamado processo hipotético de eliminação de Turenne. O jurista Turenne, ele estabeleceu um processo hipotético através da qual nós, num trabalho de inteligência, eliminamos mentalmente a conduta do agente e verificamos o que acontece com relação ao resultado. Se percebermos que, eliminando a conduta do agente, o resultado não teria ocorrido, então a conduta do agente é causa da produção do resultado. Porém, se eliminando a conduta do agente, percebermos que o resultado teria ocorrido da mesma maneira, percebemos que a conduta do agente, então, não colaborou para a produção do resultado, não é causa da produção do resultado. Muito bem. Isso é importante nas concausas, porque o que é concausa? Concausa é uma causa que colabora paralelamente à conduta do agente para a produção do resultado. É uma causa outra que se verifica no caso concreto, além da conduta do resultado. Então veja, além da conduta do resultado, às vezes no caso concreto surgem outras causas, né, que vão interferir na produção do resultado. É o que nós chamamos de concausa. Quando nós vamos trabalhar com esse conceito de concausa, a doutrina classifica, separa as concausas em dois grupos: as concausas dependentes e as concausas independentes. Concausa dependente é aquela que obrigatoriamente necessita da conduta do agente para produzir o resultado. Ela sozinha não tem aptidão, não tem possibilidade de produzir o resultado. Por exemplo, uma arma de fogo. A arma de fogo sozinha não produzirá a morte de alguém, porque quem mata de fato não é a arma, mas quem a porta, quem a utiliza, quem realiza o disparo, né? Então a arma sozinha não vai produzir a morte de ninguém. Então a arma é uma causa dependente,
porque ela só pode produzir a morte de alguém se houver a conduta do agente. Então é a conduta do agente utilizando a arma que vai produzir o resultado morte. A arma sozinha é incapaz de fazê-lo. As causas independentes, por sua vez, são aquelas que possuem aptidão. As causas independentes, elas possuem aptidão. Elas podem por si só produzir o resultado naturalístico. O que não quer dizer que vão fazê-lo, mas elas têm a aptidão para produzir o resultado naturalístico. Veja, essa questão da análise das concausas só é de fato importante nos crimes que produzem resultado naturalístico. Ela só é realmente importante nos crimes materiais. Naqueles crimes outros que não produzem resultado naturalístico, não há razão para se discutir essa questão das concausas. Então, concausa é um tema que se discute nos crimes materiais, aqueles que produzem resultado naturalístico, a modificação do mundo exterior. Bom, vamos então nos concentrar nessas concausas independentes. Essas concausas independentes, segundo a doutrina, elas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Absolutamente independentes ou relativamente independentes. Absoluta ou relativamente independente em relação a quê? Em relação à conduta do agente, que nós estamos analisando. Tanto as concausas absolutamente independentes quanto as concausas relativamente independentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes em relação à conduta do agente. Pré-existente já existia antes da conduta do agente. Concomitante surge simultaneamente com a conduta do agente. Superveniente surge depois do que a conduta do agente. Então vamos analisar as concausas absolutamente independentes. Então vamos lá. Vamos tratar da concausa pré-existente absolutamente independente. Imaginem o seguinte exemplo. O sujeito deseja matar um desafeto. Por conta disso, ele apanha sua arma de fogo e segue até a casa do desafeto. Olhando pela grade da casa, ele percebe que o desafeto, ele está olhando pela janela e o desafeto está sentado num sofá de costas para a janela que está aberta. Aparentemente ele está assistindo televisão. O agente então cata a sua pistola, a sua arma de fogo e realiza disparo que atinge o desafeto, a vítima que estava dentro da casa. Contudo, no exato instante em que o projétil da arma de fogo atinge o ofendido, ele estava a dar o seu último suspiro por conta de uma poderosa dose de veneno que ele havia ingerido momentos antes. Fica comprovado então que o que produziu a morte foi na verdade a ingestão do veneno e não o disparo. Utilizando o processo hipotético de eliminação de Thiem, retirando a conduta do agente, retirando o disparo da linha de acontecimentos, o sujeito realmente morreria da mesma maneira por conta da ingestão de veneno. Veja-se que a conduta do agente, então, não foi causa eficiente para produzir a morte da vítima, que morreu por uma concausa absolutamente independente pré-existente. Morreu por conta de uma concausa pré-existente, já existia, absolutamente independente porque não tem relação nenhuma com a conduta do agente. Nesse caso, não podemos imputar ao agente a responsabilidade pelo resultado. O agente vai responder somente pelos atos praticados, ou seja, pela tentativa de homicídio, e não pelo resultado, porque não foi ele que produziu o resultado. Tudo bem? Vamos agora analisar a concausa concomitante absolutamente independente. Imagine que está chovendo muito e de repente o nosso agente se abriga num barzinho, né, porque está chovendo muito na rua. Ele percebe que do outro lado da rua, debaixo da marquise de um prédio muito antigo em construção, que foi abandonado, está abrigado um seu desafeto. Ele correu lá para baixo da marquise por conta da chuva. Numa coincidência, o agente percebeu que o desafeto está do outro lado. O agente então saca a arma e resolve utilizar aquele momento para abater o seu desafeto e realiza um disparo. E o disparo atinge a vítima no exato momento em que aquele prédio antigo, velho, né, abandonado,
por conta da chuva excessiva, cede e a marquise cai em cima da vítima. Fica comprovado que o que realmente matou a vítima foi o desabamento da marquise e não o projétil de arma de fogo. Eliminando a conduta do agente, então, nós podemos perceber que a vítima iria morrer da mesma maneira. Não foi a conduta do agente que foi a causa eficiente da produção do resultado. Ora, se não foi a conduta do agente que produziu o resultado, o agente não pode ser responsabilizado por esse resultado e ele vai responder somente pelos atos praticados, ou seja, pela tentativa. Temos aí uma concausa concomitante, porque aconteceu de maneira simultânea, absolutamente independente, porque ela não guarda relação nenhuma com a conduta do agente. Perceba-se que, da mesma forma que da concausa pré-existente absolutamente independente, o agente está respondendo só pelos atos praticados e não pelo resultado, porque ele não deu causa efetiva ao resultado. Vamos a um outro exemplo. O sujeito deseja matar alguém, matar um desafeto, e para matar esse desafeto, numa tarde de intenso calor, ele oferece, lá no local de trabalho, eles trabalham juntos, ele oferece um copo de suco para esse seu desafeto. Ele, evidentemente, colocou veneno dentro do copo de suco para produzir a morte do desafeto. O desafeto, então, sem saber disso, ingere todo o copo de suco e ainda agradece. Acontece que o veneno vai levar de 15 a 20 minutos para fazer efeito, e antes que o veneno possa fazer efeito, surge um outro inimigo daquela pessoa que desfere contra ela vários disparos, produzindo a sua morte. Veja, o nosso agente queria produzir a morte da pessoa e para isso lhe deu um suco envenenado. Mas antes que o suco envenenado pudesse fazer efeito, outra pessoa veio e matou aquela vítima. Então, se eliminarmos a conduta do agente, a vítima morreria da mesma maneira, de modo que não foi a conduta do agente que produziu o resultado morte. Como não foi a conduta do agente que produziu o resultado morte, o resultado não pode ser a ele imputado, não pode ser colocado na conta dele, ele não pode pagar por esse resultado. Temos aí uma concausa superveniente, aconteceu depois, superveniente, absolutamente independente, que por si só produziu o resultado. E o nosso agente, de novo, só vai responder pelas condutas praticadas. Percebam então, senhoras e senhores, que na concausa absolutamente independente, seja ela pré-existente, seja ela concomitante, seja ela superveniente, pouco importa. Se a concausa for absolutamente independente, o agente não responderá pelo resultado, respondendo apenas e tão somente pelos atos praticados, a tentativa. Tudo bem? Vamos agora analisar as concausas relativamente independentes. Relativamente independentes. Imagine que o agente deseja produzir a morte de um desafeto. Para produzir a morte do desafeto, ele golpeia o desafeto uma vez só com uma faca, pelas costas. Veja, a faca acaba atingindo uma região não vital. E se fosse uma pessoa normal, ela não morreria por conta daquele golpe de faca. Acontece que a vítima é hemofílico. E então a hemofilia, que é uma causa pré-existente, laborando junto com o golpe de faca, acaba produzindo a morte. Nesse caso, se eliminarmos a conduta do agente mentalmente, sem o golpe de faca, a hemofilia por si só não mataria a vítima naquele instante. Poderia até matar num futuro distante, mas não naquele instante. O que produziu a morte, então, foi a causa pré-existente, que é a hemofilia, combinada com a conduta do agente. Por isso que temos aí uma causa relativamente independente. Ela poderia um dia matar a vítima sozinha, mas não foi o que aconteceu. Ela matou com a colaboração da conduta do agente. Nesse caso, então, sem a conduta do agente, a vítima não teria morrido. Morreu também por conta da conduta do agente, ele colaborou para a produção do resultado morte. Nesse caso, o agente vai responder pelo resultado. Então, na concausa pré-existente relativamente independente, o agente deu causa ao resultado e por isso responderá pelo resultado. Vamos a um outro exemplo. O sujeito resolve matar um desafeto
ele há muito vem avisando o desafeto que a próxima vez que encontrá-lo vai matá-lo. Sugeriu que o desafeto mudasse para bem longe daquela cidade, porque se encontrá-lo vai matá-lo. A vítima sabe que o sujeito costuma andar armado e morre de medo. Dá-se que um dia eles se encontram numa rua, numa avenida. No momento em que se encontram, o nosso agente já saca a arma e a vítima desesperada sai correndo e para tentar fugir se joga na movimentada avenida tentando atravessá-la para o outro lado, momento em que é colhida por um caminhão enorme que vinha passando e morre atropelada. Veja, o atropelamento por um caminhão é causa que por si só poderia produzir o resultado, mas não o fez desta vez. Porque se não fosse o nosso agente ter sacado a arma, né, e corrido atrás tentando atirar na vítima, ela jamais teria atravessado a avenida daquela maneira, sem cuidado, num horário de movimento, uma avenida perigosa. Então, a conduta do nosso agente colaborou para a produção do resultado. Temos aí uma concausa concomitante relativamente independente. Concomitante porque acontece ao mesmo tempo, relativamente independente, porque não produziu sozinho o resultado, precisou da conduta do agente. Nessa hipótese, então, o agente vai responder pela produção do resultado morte, vai responder pelo homicídio. Vamos ainda a um outro exemplo. Imaginem as senhoras e os senhores que o nosso agente, desejando matar um desafeto, ele realiza um disparo de arma de fogo que atinge a perna do desafeto e então ele foge. Esse disparo atingiu uma artéria e de modo que a vítima sangra muito. Mas as pessoas que estavam em volta chamaram socorro, apareceu uma ambulância do SAMU, levou o sujeito para o hospital, fizeram uma rápida cirurgia de emergência e conseguiram estancar a hemorragia. Esse sujeito vai então para o CTI, vai permanecer lá para se restabelecer. Acontece que ele acaba contraindo uma poderosa bactéria hospitalar, uma infecção, e morre por conta disso. Vamos analisar essa questão. Sem a conduta do nosso agente, o sujeito não teria necessitado ir para o hospital, não teria que passar pela cirurgia, não haveria contraído a infecção, não teria morrido. Então, embora uma infecção hospitalar possa produzir sozinha a morte de alguém, não foi o que aconteceu nesse caso. A conduta do agente colaborou para a produção do resultado. Nós temos aí uma concausa superveniente, porque é algo que aconteceu depois, relativamente independente. Porque embora pudesse produzir sozinho o resultado, nesse caso contou com a colaboração do agente. E aí então produziu o resultado morte. O agente então irá responder pelo resultado morte. Agora veja, vamos mudar um pouquinho este exemplo. Vamos imaginar que o nosso desafeto atirou na vítima, que foi atingida na perna, ele fugiu, o nosso agente, e a vítima foi socorrida ao hospital, onde passou por uma cirurgia, e nessa cirurgia, então, ela acabou tendo estancada a hemorragia e foi para o CTI para permanecer lá durante algum período de tempo para se restabelecer. Imaginemos agora que enquanto ela está lá no CTI para se restabelecer, vamos imaginar que o hospital sofre um ataque terrorista. O hospital sofre um ataque terrorista e terroristas lançam uma bomba contra o hospital que explode e então a vítima vem a óbito. Veja, neste caso nós temos uma concausa, ela é superveniente porque aconteceu depois, né? E ela é relativamente independente porque o sujeito não estaria no hospital se não fosse o disparo realizado pelo nosso agente. Contudo, olhem as senhoras e os senhores o que determina o artigo 13 do Código Penal quando vai tratar desta questão da concausa, né? Ele estabelece o seguinte, parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.
superveniência de causa relativamente independente ao que estamos analisando, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. O que se entende então desse por si só produzir o resultado? Nós entendemos, a doutrina entende da seguinte maneira: nas causas supervenientes relativamente independentes, quando essa concausa superveniente, que acontece depois e que colabora com a conduta do agente, está numa linha de desdobramento normal e aceitável, ele responde pelo resultado. Quando esse acontecimento posterior, essa concausa superveniente, está fora dessa linha de desdobramento normal e aceitável, o resultado não lhe pode ser imputado e ele vai responder, o agente vai responder somente pelos atos praticados. Vamos analisar os exemplos que ofereci. No caso de alguém que foi baleado, foi para o hospital, fez uma cirurgia de emergência e está se restabelecendo, está na linha de acontecimentos normais e possíveis, admissíveis, né? Você contrair, a vítima contrair uma infecção por uma poderosa bactéria e acabar morrendo. Todos os hospitais do mundo realizam todos os dias inúmeros protocolos de segurança para tentar impedir essa contaminação, porque é algo improvável e bastante possível de acontecer. Agora, não é provável nem bastante possível de acontecer, não está na linha de desdobramento normal o hospital sofrer um ataque terrorista e o paciente morrer. Então, no caso de um desdobramento que está numa linha de admissibilidade, de normalidade, o agente responde pelo resultado. Mas quando é alguma coisa absolutamente fora do comum, que não se podia realmente esperar e imaginar, o agente não responde pelo resultado. Ele vai responder apenas pela sua conduta, pela tentativa. Então, resumindo, nas concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes absolutamente independentes, o agente não responde pelo resultado, responde apenas pelos atos praticados. Nas concausas pré-existentes e concomitantes relativamente independentes, o agente sempre vai responder pelo resultado. Nas concausas supervenientes relativamente independentes, se essa concausa que aconteceu depois estiver numa linha de desdobramento normal, o agente responde pelo resultado. Se for algo fora do comum, algo que foge de uma linha de desdobramento normal dos acontecimentos, ela exclui a imputação e o agente responde só pelos atos praticados. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que o videozinho tenha sido útil, que você possa entender a concausa e não se atrapalhar mais com esse assunto, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, tá bom? A gente se vê num próximo videozinho e a gente trata de novo de um outro tema interessante do direito, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.